Meus queridos, que a doce paz de Jesus esteja bem viva em nossos corações, em nossos espíritos. Mais um momento com nossa Mãe Maria, mais um momento de paz, mais um momento de encontro, de alívio para os nossos espíritos, para o nosso corpo físico, pois na maioria das vezes nós recorremos a Deus quando nos sentimos mal. Vamos fazer a leitura 63 do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Palavra de Jesus. Está em Lucas capítulo 11, versículo 3. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremos-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Libera a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam a escora ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito enquanto fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina, para que teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espírito da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Meus queridos, essa mensagem do Emmanuel é muito rica em detalhes de tudo que acontece na jornada terrena. Deus é um Pai de amor, um Pai de justiça, um Pai de bondade. É aquele Pai que sempre está pronto a levar aos seus filhos o necessário. Precisamos, meus amores, silenciar nosso espírito, nossa alma. Trabalhar no entendimento de como o Pai atua em todos os momentos de nossas vidas. Nunca estamos sós. Mas também precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E tudo que acontece é no tempo do Pai. Tenho certeza. Esse é o tempo que necessitamos.
Não tomemos as calamidades, os acontecimentos estrondosos como um castigo. Não. Antes é uma ajuda para que a humanidade acorde, para que a humanidade trabalhe em prol do desenvolvimento espiritual. Tenhamos sempre como exemplo os cuidados paternais de nosso Deus. Obrigado, Senhor. E assim vamos fazer a oração de Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe querida, entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Menina Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Pai querido, quando nos unimos para falar de Ti, de nosso irmão maior Jesus Cristo, se tivermos, Pai, concentrados, serenados, nós iremos sentir essa onda gostosa de paz e de amor. Pois Tu és um grande amor. Jesus é um grande amor. Esperaremos sempre, Pai, por Ti. Sempre. E que Tu nos abençoe. Meus queridos, mais um momento de paz. Mais um momento para estarmos juntos, orando, aprendendo que através da oração nós conseguimos a libertação, em nome de Jesus. Quando algo nos acontece, nós replicamos na hora. Em nome de Jesus, está amarrado. Mas é verdade, em nome de Jesus, todo mal está longe de nós. Longe de nós. Vamos pegar nossa água para que possa ser fluidificada. No final, vamos estar lembrando dos nossos amados que precisam da palavra divina, desse amor que cura, desse amor que eleva, desse amor. Vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Médiuns. Estamos lendo o capítulo 24, que fala sobre a identidade dos espíritos, e começamos ontem a falar sobre modo de se distinguir os bons dos maus espíritos. Hoje iremos ler o item 263, 264 e o 265. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens pela linguagem de que usam. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas, pelo estilo e pelas ideias, por uma intensidade de indícios, enfim, verificará que aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Assim também com os espíritos. Devemos considerá-los correspondentes
que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Pode estabelecer-se como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de educação a que já tenham chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável da inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos, quer exprime, quer pela forma, e, ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem aos homens nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas, e se concluirá que tudo que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e de benignidade não pode provir de um bom espírito. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outros, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que na terra foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. Isto é lógico, entretanto, nem sempre é o que se dá. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os demais homens, sobretudo os desencarnados de pouco tempo, ainda se acham sobre o império dos preconceitos, da vida corpórea. Eles não se despojam imediatamente do espírito de sistema. Pode, pois, acontecer que, sob a influência das ideias que esposaram em vida e das quais fizeram para si um título de glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não apresentamos este princípio como regra. Longe disso. Dizemos apenas que o fato se dá e que, por conseguinte, a ciência humana que eles possuem não constitui sempre uma prova de sua infalibilidade como espíritos. Meus queridos, vejam nesses itens de hoje de como a gente distinguir os espíritos bons dos maus. Nós já falamos que um espírito bom jamais será um moleque falando, uma pessoa grosseira, sem educação. Isso, quando falamos, pensamos um pouco
Que pode um espírito que viveu aqui na Terra ter tido uma educação refinada, mas, no entanto, depois que desencarna, ele não traz para as comunicações aquilo que ele aprendeu, deixando de ser aquela pessoa séria, sóbria, para ser uma pessoa totalmente desarvorada. Então nós precisamos ter atenção quando formos assistir, ouvir uma sessão onde haja comunicação espiritual. Quando o espírito se identifica, se for um espírito conhecido, precisamos prestar bem atenção se aquele espírito fala a verdade, pelos seus atos, pelas suas palavras, pelas suas colocações. E isso nós fazemos muito bem. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar aprendendo da espiritualidade. Vamos fazer a nossa oração, meus queridos. Deus, Pai de amor e bondade, aqui estamos para mais uma vez, Pai, clamar a Ti pela paz, pelo amor, pela tranquilidade da humanidade. Trabalha, Pai querido, no coração desses governantes, para que essa diferença social deixe de existir, porque só traz mal, só faz mal. Obrigado, Senhor. Te pedimos, Pai querido, cuida dos nossos irmãos que estão dodói, que estão doentes em um hospital, em casa, sofrendo e precisando do elixir do seu abraço. Cuida, Pai querido. Cuida também dos nossos irmãos que se encontram na depressão, na ansiedade. São doenças do espírito, doenças causadas por obsessores. Que tenhamos cuidado para não deixar, meus queridos. Que oremos e vigiemos o nosso comportamento, o nosso jeito de agir com as pessoas. Mudou alguma coisa? Pensa o que é que está errado, vai para a oração. A oração é o nosso ponto de luz em tudo que fizermos. Olha para o nosso ponto de luz. Cuida, Pai, dos lares, que essa luz divina penetre a cada lar, em cada lar, para transformar, caso haja nesse lar algum problema mais sério, mais conturbado, Pai, que seja resolvido em nome de Jesus Cristo. Que os nossos irmãozinhos que usam os vícios possam, Pai querido, se afastarem e se reencontrarem na jornada terrena. Buscarem uma autoajuda, uma ajuda, porque também os vícios é uma doença do espírito. Que Deus seja louvado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos sentir abraçados por Jesus, pedindo a espiritualidade amiga que venha fluidificar as nossas águas, colocando aí o remédio necessário para a nossa cura física e espiritual. E vamos orar com Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de amor,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Que assim seja, meu Deus, que assim seja.